Olá, turma! Nós vamos fazer agora uma breve explicação sobre do que trata o tema do Fórum do Ciclo 1 da disciplina de Políticas Especiais. A gente está vendo aqui a disciplina de Políticas Especiais, o Fórum do Ciclo 1, que ele vem falar sobre reflexões a respeito das especificidades da questão social brasileira. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que a questão social é a nossa matéria de trabalho fundamental, né? Nós, enquanto assistentes sociais, lidamos principalmente com as refrações da questão social. Porém, essa questão social ela não se resume a uma questão de classe, a uma questão de diferenças entre pobres e ricos, as consequências da acumulação do capital por si só. Ela não se resume a uma mera diferença entre renda, né, uma mera desigualdade de renda. A injustiça social, a desigualdade social como um todo, ela se manifesta através de vários recortes. Dentre esses recortes, né, que perpassam, que se complementam ao recorte de classe, estão o recorte de gênero e de raça. O que esse fórum vem nos estimulando é a pensar como que a desigualdade de raça e de gênero se soma e influencia na desigualdade de renda, na desigualdade de classes, né? Então, esse texto, esse fórum, ele vem trazendo um texto para a gente se fundamentar. Se vocês puderem ver, puderem perceber, bem aqui no final da explanação do professor, do tutor online, vem colocado aqui esse link. Esse link, ele vai levar vocês para esse texto aqui. Deixa eu mostrar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Tá aqui, ó, vem levar vocês para esse texto aqui em PDF chamado A Relação de Classe e Raça na Formação da Classe Trabalhadora Brasileira, tá? É um texto que ele tem, assim, bastante dados, né, não só históricos, mas atuais também, a respeito de como que as relações de classe e raça, elas vão se interseçando, né, se comportando de uma maneira interseccional, vão se relacionando e se somando às desigualdades de raça, de classe, né, de renda, enfim, desigualdades socioeconômicas que já existem aqui no Brasil, tá? Então ele vem falando um pouco da trajetória de como foi formada a classe trabalhadora brasileira, né? Como que esse conjunto de trabalhadores que hoje existe no Brasil se formou. E de que forma que essa história dessa formação vai afetar a forma, né, o modelo como a política trabalhista, como os direitos trabalhistas são abordados hoje no Brasil. Esse texto ele é muito interessante, se vocês puderem dar uma lida nele todo, tá? Mas por hoje nós vamos focar nas temáticas que o fórum vem pedindo. Então ele vem falando, né? Destacamos aqui alguns desses segmentos manifestos na questão de gênero, de raças, de condição sexual, entre outras facetas das complexas tramas da sociedade burguesa contemporânea. Assim aqui proponho nossas reflexões. Então ele vem propondo 4 reflexões, 4 questões que vocês precisam localizar dentro desse texto, né? Primeiramente leia o texto em anexo e em seguida busque com suas palavras responder aos questionamentos abaixo expostos. E vem na primeira questão ele vem pedindo: como foi constituída a relação de raças na recente história brasileira? Então ele quer que você coloque como que as relações de raças foram sendo constituídas no Brasil, né? Como é que isso foi se dando? Como é que isso foi acontecendo? Em segundo lugar, ele vai perguntar que o texto nos revela com dados algumas características de recorte de gênero e raça que expõem contornos destes segmentos nas relações sociais brasileiras. O que o texto afirma neste fenômeno? Então ele já vem pedindo para você explanar como que a questão de gênero ela já vai se somar também à questão de raça, à questão de classe. Então quer dizer, será que existe uma diferença entre a opressão, entre a questão social, da forma como ela é vivenciada pela mulher negra do que pelo homem negro, pelo homem branco, pela mulher branca? Então isso já é uma outra questão que se traz à reflexão. O terceiro ponto é mais específico, ele vem perguntar o que seriam as classes perigosas. Por que algumas classes são consideradas perigosas e outras não?
E o quarto ponto, ele vem perguntar, em sua opinião, quais seriam as medidas mais assertivas para o enfrentamento de tais situações no Brasil? Que situações são essas? A situação da desigualdade de classe, da desigualdade de renda, da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, né, de condição sexual, entre homens e mulheres, enfim. E que sugestões, né, o que viria à sua mente para apresentar enquanto alternativa, né? Porque afinal de contas nós somos estudantes profissionais, né, dentro de uma área que tem um projeto ético-político. Nós temos uma sociedade que nós desejamos construir, né? E se nós queremos uma sociedade mais justa, a gente tem que pensar nessa justiça social de todas as formas. A desigualdade não é só entre pobres e ricos, ela também se manifesta entre brancos e negros, entre homens e mulheres. Então é essa reflexão que eu proponho que a gente faça aqui agora juntos, tá bom? Bom, o texto chamado A Relação de Classes e Raça na Formação da Classe Trabalhadora Brasileira. As autoras, como elas vêm dizendo aqui no resumo desse artigo, elas se basearam nos livros do Florestan Fernandes, Otávio Ianni, do Moura, né, que são autores que falam muito sobre a constituição da sociedade brasileira, como que essa sociedade surgiu, quais são os aspectos da desigualdade, né, históricas que nós temos. É um texto um pouco denso, mas ele é muito bom, tá? Ele começa falando sobre as mudanças no sistema produtivo do Brasil e as novas composições da força de trabalho presentes no início do século XX, né? Que elas são decisivas para o entendimento do processo organizativo da classe trabalhadora. Isso significa o quê? Significa que, para a gente entender a vida do trabalhador hoje no Brasil, a gente precisa entender aquela história, aquele momento histórico, aquele contexto que estava se passando no Brasil no início do século XX. Ali final de 1890 e pouco até o começo de 1901, 1902, até 1920, essa classe trabalhadora ela vai estar se constituindo mesmo de uma forma mais primária. Isso culmina com a abolição da escravatura, com a chegada dos primeiros imigrantes, né, que iriam trabalhar ali na região mais sul, sudeste, principalmente na área das fazendas de café. Outros também iriam ocupar através da colonização mais no sul, né? Mas, enfim, coincide com o fim da escravidão, a vinda da colonização, né, da imigração, e também com a Constituição da República, né? Então, era um novo Brasil que estava surgindo ali, no final do século XIX, início do século XX. E um fenômeno que não existia antes no Brasil, que agora vai passar a existir, é uma classe trabalhadora assalariada massiva, né? Antes, no Brasil, não havia esse trabalho assalariado de uma maneira massiva, como começou a haver depois que chegaram os imigrantes, depois que acabou a escravidão, porque a gente sabe que a nossa economia, a nossa sociedade, ela era baseada de uma base extremamente sustentada na escravidão, né? Aí quer dizer que acabou a escravidão, vieram os imigrantes e pronto, acabou a desigualdade social, acabou a desigualdade entre brancos e negros, não seria mais necessário fazer nenhum tipo de reparação, e os resquícios da escravidão desapareceram instantaneamente? Não, né? Todo o processo histórico ele deixa marcas, ele vai deixando cicatrizes. Tudo que acontece em uma sociedade é acumulativo, né? Os processos históricos eles vão se acumulando, eles vão se transformando e se manifestando de diferentes formas ao longo do tempo, né? A sociedade vai se modernizando e os problemas, as desigualdades sociais também se modernizam. Eu destaquei algumas partes aqui para vocês, dentre tantas outras, né, que esse texto ele é muito interessante, que diz respeito mais às questões mesmo que o fórum vem pedindo. Bem aqui eu destaquei algo que está muito relacionado com a primeira questão que o autor coloca. Ele pergunta, né, como foi constituída a relação de raças na recente história brasileira. Essa recente história brasileira que ele está falando na primeira pergunta é justamente esse momento, do final do século XIX até o início do século XX. Nesse trecho aqui ele dá algumas pistas, porque ele fala: como a economia de trabalho livre se organizou sobre um patamar pré-capitalista e colonial, seria lamentável se ignorássemos como as determinações de raças se inseriram e afetaram as determinações de classe.
Então, aqui a gente já tem o primeiro ponto, né? Que poderia ser, eu poderia colocar aqui, né? Claro que vocês não vão estar me copiando, né? Mas seria uma dica. Eu poderia colocar, resumindo esse trecho bem aqui, na questão 1, poderia dizer que... deixa eu ver aqui. As relações... Deixa eu aumentar aqui. As relações de raça afetaram as relações de classe no Brasil né, a partir do fim da escravidão e a chegada de trabalhadores livres imigrantes. Cadê aqui? Poderia até acrescentar aqui, né? No Brasil, a partir... Aqui. A partir não, poderia colocar como desde antes, né? Desde antes do fim da escravidão. E se agravaram com a chegada dos trabalhadores livres imigrantes, pois os ex-escravos foram deixados de fora do mercado de trabalho. Então, como a gente sabe que o nosso país ele tem uma marca, né, da escravidão muito forte, quando a escravidão acaba, os efeitos dela, os efeitos nocivos daquela discriminação, daquele racismo que foi a herança da escravidão, não desaparecem. Ao chegarem aqui trabalhadores europeus livres, né, que seriam mão de obra assalariada, os negros eles são substituídos naquelas fazendas, né, até alguns trabalhos urbanos, pelos novos imigrantes, porque se tinha a ideia de que eles viriam para civilizar o Brasil, para embranquecer o país. E aquela população negra ela é deixada de lado. Nesse momento é que até começam a surgir as favelas, né? A grande perifização do Brasil, não sei se essa palavra existe, né? Mas o grande crescimento das periferias no Brasil foi fruto daquela massa de ex-escravos que foram deixados à própria míngua, à própria sorte. Eles foram formando favelas, foram jogados ao desemprego, tudo isso. Então, como como diz aqui a nossa primeira questão, né? Como que as relações de raça no Brasil foram constituídas? Foram constituídas a partir da... Aqui, né, gente? Desculpa. Foram constituídas a partir do desprezo que foi dado aos ex-escravos, né, da exclusão que foi relegada a eles, da permanência de traços do racismo e do escravismo na nossa sociedade, né? Então, tudo isso pode acrescentar na resposta de vocês, pode colaborar, né, com esse raciocínio de vocês. Tem mais algumas coisas destacadas aqui também nesse texto. Vou continuar aqui, gente, peraí. Aqui. Quando se trata do ponto 2, que ele vem perguntar, né, o texto nos revela com dados algumas características de recorte de gênero e raça, que expõem contornos destes segmentos nas relações sociais brasileiras. O que o texto afirma nesse fenômeno? Bom, aqui vem perguntando, né, qual é a relação entre a desigualdade de gênero e a desigualdade racial. Como é que essas duas coisas se conectam e elas se complementam para agravar a questão social? Nesse texto, ele vem trazendo alguns dados, olha, aqui, ó, bem aqui nessa citação da página 6, né, que é a 437, ela vem falando aqui, ó, a taxa de desocupação, né, passou de cerca de 5% em 95 para aproximadamente 6% em 2009 entre os homens. Agora, para mulheres, né, quando se trata de mulheres, a taxa de desocupação, de desemprego,
foi muito maior. Ela passou de 7 para 11. Aí a gente já vê que a mulher ela tem uma dificuldade maior de inserção no mercado de trabalho. Seja pela questão de ela cuidar da família, ou seja pela discriminação que muitas vezes ela sofre no mercado de trabalho, né? Então aí a gente já vê que a questão de gênero ela começa a afetar também a questão econômica, a desigualdade, né, de classes. Aí o desemprego é uma realidade muito grande. A gente vê aqui, ó, entre os homens brancos, a taxa de desemprego, a menor, é de 5%, né? É a menor, né, entre os homens brancos, quer dizer. Agora, a maior taxa de desemprego, a parcela da população que mais sofre com o desemprego são as mulheres negras. Então, quer dizer, não basta a gente compreender a questão social só como uma questão de diferença econômica. Existe essa diferença também entre homens e mulheres, né? Entre mulheres e mulheres também, porque, olha, as mulheres brancas, a taxa de desemprego é 9%. E entre as mulheres negras é o que? É 12%. Então, são todos esses dados aqui nessa citação que vêm sendo trazidos, né? Ó, digamos que homens brancos têm 43% de carteira assinada, as mulheres negras 25% de carteira assinada. Se a gente for parar para pensar, né, que a maioria das trabalhadoras informais, daquelas mulheres que estão ali nas suas banquinhas vendendo lanche, vendendo uma mercadoriazinha ali de importados, né, que é muito comum a gente ver mercadorias de baixo valor, de um preço menor, né, ou estão ali sem carteira assinada ou são empregadas domésticas, são as mulheres negras, é a população mais vulnerável economicamente. Então isso já mostra, né, que os dados evidenciam uma clara segmentação ocupacional, tanto relacionada ao gênero quanto relacionada à raça. Então vocês podem, né, refletir da seguinte forma, que no tocante à condição de gênero e raça, a mulher negra ela ainda se encontra ainda mais vulnerabilizada dentro do capitalismo, né, dentro dessa classe trabalhadora. Aqui o pensamento do autor, como eu destaquei, o Moura, vem dizer: é relevante destacar, né, que a condição de cor agrava-se quando observada a condição de gênero. Quer dizer, entre um homem negro e uma mulher negra, a mulher negra ela ainda sofre mais discriminação, né, mais necessidade. Se ela for mãe solteira, por exemplo, ela sofre ainda muito mais, porque a capacidade produtiva dela fica um pouco mais reduzida. Pode-se verificar que, dentre as taxas de desemprego, a menor delas está entre os homens brancos e a maior entre as mulheres negras. Além disso, os dados demonstram o mesmo fluxo quando se trata da formalização do trabalho. Ao tratar da distribuição do trabalho, o estudo citado anteriormente demonstra que as mulheres negras, em sua maioria, ocupam o setor de serviços e o homem negro o espaço de trabalho da construção civil, ou seja, ainda que essas pessoas estejam no mercado de trabalho, a mulher negra ela ainda ocupa aquele setor de serviço, né? Ela está muito ali na área da limpeza, está muito na área de atendimento, de trabalho doméstico, prestação de serviços mesmo, né? Ela não é muito presente naquela área mais de empreendedorismo, de chefia, de profissões liberais de ensino superior. O homem negro ele está muito mais presente na construção civil, então isso aqui vem demonstrar dessa forma, né? Como que essa questão de gênero se relaciona à questão de classe e de raça, tá? Vamos tentar construir um argumento aqui de que forma que isso se caracterizaria, né? Aqui a gente poderia colocar que no Brasil a condição de raça é agravada aqui pela discriminação de gênero, principalmente no tocante à mulher negra. E aí você cita os dados, né? Mas por favor, não vão colocar idêntico, né? O interessante é que vocês construam suas próprias reflexões, tá bom? Prosseguindo, eu destaquei mais algumas outras coisas que se relacionam, né, com o que o autor, o professor pediu, um tutor online, que diz o seguinte: o que seriam as classes perigosas? Nesse momento, quando o Brasil está saindo da escravidão,
que ele se constitui enquanto uma república, que ele está se tornando um país mais moderno, né, com novas leis, é uma nova sociedade que está surgindo ali, surge uma necessidade de entender qual seria o lugar de cada um dentro daquele novo país que estava surgindo. Bom, a gente tem uma massa imensa de ex-escravos. Eles não estão no mercado de trabalho. Eles não estão ali no centro da cidade, eles não estão levando uma vida, digamos assim, entre aspas, né, civilizada para os padrões daquela época. Eram pessoas sem instrução, sem escolaridade praticamente, 100% de analfabetismo entre os ex-escravos. Eram pessoas em situação de miséria, né, de muita pobreza, né, extrema ali naquele momento. E o que fazer com aquela população que estava vulnerável à criminalidade e a práticas que eram consideradas não civilizadas naquele momento. Então, por exemplo, aqui nesse texto, ela vem falando que até mesmo a capoeira, né, mas também outras manifestações culturais, né, da população negra, como as religiões de matriz africana, o samba, né, a musicalidade, muitas vezes eram tidos como atos de contravenção, às vezes crime, né? Então a população negra ela começa a ser muito perseguida para tentar ser controlada. Né? Então, o negro ele começa a ser visto como degradado, maltrapilho, incapacitado para o trabalho. Ou seja, né? Entende-se que no caso brasileiro não é necessário que o negro seja necessariamente isso que a gente falou, né? Degradado, maltrapilho, incapacitado para o trabalho, para que componha esse lugar, né? Esse lugar de uma classe perigosa. Porque o racismo já destinou a ele, pela sua insígnia, ou seja, por aquela marca, aquilo que ele não tem como mudar a sua natureza, o lugar de incapaz, inferior e vagabundo. Então, o que seriam essas classes perigosas? Seriam os negros, né? Seriam esses ex-escravos que eram julgados como incapazes, inferiores, vagabundos e de tantos outros atributos, né, que os subjulgavam. Tais aspectos traduzem aos negros o adjetivo de classe perigosa, denominação clássica da administração pública do século XIX, atribuída a qualquer pessoa que fosse um potencial desagregador da ordem. Então, o que seria essa classe perigosa, né? Seriam os potenciais desagregadores da ordem, né? Pessoas que não se enquadravam nos padrões de civilidade daquele momento, né? Civilidade do momento. Seria mais ou menos isso, essas classes perigosas, né? Os negros, os ex-escravos, porque havia muito medo que essas pessoas se revoltassem, que elas se tornassem bandidos, criminosos, e era muito comum mesmo, né, a criminalidade dentro desse recorte de população, né? Vale lembrar que eram pessoas extremamente excluídas, às quais não foi dado nenhuma possibilidade de reintegração na sociedade, ou de integração, né? Eles já eram excluídos durante a escravidão, e a abolição da escravidão não significou que eles foram incluídos nessa nova sociedade, né? Foram deixados à própria sorte. A terceira questão, aqui vem trazendo também uns pontos da primeira questão, tá? Que pode contribuir aqui nas considerações finais. Bem aqui no primeiro parágrafo das considerações finais, ele vem fazendo um adendo que tem a ver com aquela primeira pergunta, né? Como foi constituída a relação de raças na recente história brasileira? Aí vem até de uma forma bem explícita falando, né, que a constituição da classe trabalhadora brasileira possui não apenas a exploração própria do capitalismo, mas é marcada por um profundo processo de subalternização demarcado pela escravização e pelo racismo. Então, diferente, por exemplo, da criação da classe trabalhadora lá na Europa, aqui no Brasil, essa classe trabalhadora que começou a se formar enquanto operários, ela já vem trazendo a marca da escravidão. Né? Então, nós temos aí uma sociedade que paga salários baixos, que desfaz direitos trabalhistas, que a gente tem muita dificuldade de conseguir uma inserção no mercado formal de trabalho. Tudo isso é herança da escravidão, né? Um país que era acostumado a nem sequer pagar o soldo de um trabalhador,
ele tem muita dificuldade de se adaptar agora a trabalhadores que precisam de um salário, né? Então, vai ser sempre essa luta, né? Por conta desse resquício que a gente tem de desvalorização do trabalhador, porque o trabalhador ele ainda é tratado com resquício de escravo. E aqui também, né, trazendo mais alguns pontos sobre essa primeira questão, ele vem falando, como se tudo isso não bastasse, o capitalismo no Brasil constituiu o racismo como poderoso veículo de fratura na classe trabalhadora. Essa fratura funciona duplamente, isto é, serve para criar formas de opressão que maximizam a exploração e tragicamente para produzir uma desconfiança no interior da própria classe trabalhadora, ou seja, através da produção do medo no seu próprio interior, entre seus próprios pares, fragiliza-a politicamente enquanto sujeito capaz de promover a revolução. Quer dizer que a diferença racial dentro aqui da classe trabalhadora no Brasil, ela divide até mesmo os trabalhadores. Quer dizer, pessoas que às vezes estão naquela mesma condição de renda, de trabalho, mas existe aquela desigualdade entre eles, por uns serem brancos, por outros serem negros, ou por serem mulheres e homens, né? E isso gera uma desconfiança, isso gera uma quebra dentro dessa classe trabalhadora que não permite que ela consiga se unir de uma maneira plena, né? Para reivindicar seus direitos, para melhorar suas condições de vida. Então, gente, isso aqui foi uma breve explicação, uma breve explanação sobre o Fórum 1, tá? E vocês podem tirar dúvidas, tal. Vocês podem me perguntar qualquer coisa, me mandar sugestões, professora, tá bom, não tá, entendeu? Para que eu possa opinar, enfim. Certo? Então, gente, obrigado pela atenção, tá? Não deixem de ler o texto, tá bom? Os demais textos também da disciplina. Vou estar postando a aula para vocês. Obrigada pela atenção.